as praias do Nordeste também, a maioria estão degradadas. No mundo, estudei que em torno de 70% das praias ao redor do mundo estão sofrendo degradação, elas estão diminuindo de tamanho. E aqui no nosso local, o que está acontecendo? E depois a parte mais específica de Gravatá, de repente alguma coisa assim, eu posso deixar com o professor João Tadeu e o Fernando Dio, que já foi colocado a história deles. Não, mas aqui vai começar do início, né? Começar da metade em diante não tem graça. Tá brincando só, se deixando na praia do Oscar. Isso. Eu vi o título que foi colocado ali no convite, Avanço do Mar na Praia de Gravatá, né, Feras? Será que foi o avanço do mar ou foi a gente que invadiu o mar? Né? Então é isso que a gente tem que primeiro verificar, né? Por isso que eu botei ali a degradação da Praia de Gravatá, para saber, de repente, o que estava. Eu estava conversando com a dona Dulcileia. Neia ou Leia? Neia. E ela disse que desde os 2 anos de idade, não vou falar a sua idade, né? Desde 2 anos de idade, ela conhecia a Praia de Gravatá e ali era tudo dunas ali em Gravatá. E o pessoal resolveu fazer uma estrada em cima das dunas, pertinho da praia. Então não precisa dizer mais nada do que aconteceu ali, né? Mas vamos lá. Primeiro, para entender o que está acontecendo, falar o que é o meio ambiente costeiro, o que é litoral. Né? De forma bem rápida, ali é o encontro do ar com a terra e com o mar. Vamos ser bem simples. Eu vou tentar falar uma linguagem bem simples, porque nem todo mundo é técnico igual aqui dos professores, para que todos entendam. Onde o mar se encontra com a terra é o local do globo terrestre que sofre maior concentração de energia ali quando as ondas vêm. Se elas for um costão, ele vai haver, depois de muitos milhares, milhões de anos, vai sofrer uma erosão da rocha, mas normalmente está intacto. Mas quando ele interage com uma praia, que ela é mais dinâmica, ela sofre erosão ou reposição da areia, se torna diferente, certo? Então ela pode ter um período que pode ter mais faixa de areia, pode ter menos e tudo mais. O que é praia? Muita gente pensa que praia é essa parte aqui seca da areia, faixa de areia seca, né? Na verdade, tecnicamente seria pós-praia, né? A praia, ela se considera praia, tudo que ocorre desde aqui quando começa a interagir com o mar até a parte onde tem dunas vegetadas. Tudo isso é praia. Então, até lá onde tem, normalmente está mais lodoso, onde tem areia no fundo, quando as ondas começam a interagir com o fundo, ali já é considerado praia, tá? Para todos entenderem. Então tem a parte da antepraia, tem a parte da zona de surf, né? E tem a face praial e tem a pós-praia, que seria a parte seca da praia. Só de forma bem rápida. E elas, como é que essas praias se formaram? Alguém já se perguntou como é que se formou essas praias? Para conseguir entender o que está acontecendo, nós temos que entender como é que as praias se formaram. De onde é que surgiu aqueles grãozinhos de areia? Se nós voltarmos na época que a Terra era um globo de rocha, né? Com os passar de milhares e milhões de anos, as rochas foram se degradando, se desmanchando com a ação da chuva, do vento, das bactérias que alimentam a rocha, e tudo isso foi degradando. Cada chuva que dá, ela leva para o rio leva para o mar, e o mar, através da onda, das correntes, ela vai depositando em alguns pontos mais côncavos do litoral, que vai formando essas praias. Então, quanto mais areia chega no mar, mais areia vai sendo depositada, o vento, a onda empurra a areia na praia, o vento joga para cima, mais para longe, forma dunas. Então, para entender toda a areia que está na orla marítima ali, e além da orla, onde é que tem dunas, foi tudo o mar que levou. E o mar deixou uma reserva, talvez ele precise um dia buscar aquela reserva para ele, depois vão entender por quê. Então, eu cito um exemplo, todos lembram aqui do evento de 2008. Quanta areia, quanto lama e quantas outras coisas, no Morro do Baú, nas margens do rio Itajaí-Açu, foi trazida para o mar. Aqui no canal, que assoreou tudo, né? Ficou de 10, 12, 11 metros, ficou com 5, 6 metros de profundidade. E a draga depois levou tudo para dentro do mar. Essa areia ali é o resultado de quantas ações e milhares de milhões de anos ocorreram nesses eventos e que vai depositando. O que é uma maré? Isso tudo tem influência. O que é uma maré astronômica?
Alguém já ouviu falar? Todos já devem ter ouvido falar. Marés do nome que nada mais é aquela tábua da maré. Porque dependendo da posição dos astros, que é a Lua e o Sol, que tem a atração da água, a Lua atrai mais a água do que o Sol, mas os dois atraem, um pouco mais, um pouco menos. Então, dependendo da posição deles, vai ter uma maré mais cheia ou mais rasa. Até 2 metros de variação de maré, chamado micromaré. As marés aqui do sul são micromarés. Variação de 1,5 metro, não chega nem 2 metros, né? 1,20 metro, né? Lá no Nordeste, chega a dar 6 metros de variação. Eu estava lá em Maranhão, 6 metros de variação de maré todo dia, ela varia. Então, a variação de maré ela é macromarés, são marés enormes que aumentam e diminuem a maré de acordo com a posição. Quando elas estão mais alinhadas assim, a variação da maré, a maré é mais cheia. Quando ela está a posição dessa forma aqui, daí a maré é mais baixa. Então, dependendo da posição dos astros. Então, já ouviram falar aquela maré de Cisígia, maré de Ciganos, né? É quando o alinhamento do Sol, quando tem, por exemplo, um eclipse do Sol, eclipse da Lua, ela fica alinhado, o Sol, a Lua e a Terra, e daí atrai tudo numa direção só e fica uma maré maior. E o que é maré meteorológica? Todos já ouviram falar comigo o que é uma maré meteorológica? A maré meteorológica, ela pode ser... Esse ano aconteceu aqui há pouco tempo. Pensavam que ia dar um tsunami, né? Secou o mar. Acharam que havia a retração do mar, que está vindo uma onda gigante, né? Fez o mesmo fenômeno. Não foi nada disso, foi o vento no sentido contrário do que normalmente é, que é vento sul e sudeste. Ele vai empurrando mais para o norte, com a rotação da Terra, ela empurra a água para a costa, dá um empilhamento na costa, quando tem ventos, tempestades tropicais lá do sul, que vem empurrando a água para a costa, e ela vai aumentar a maré além da tábua da maré. E a tábua da maré prevê, digamos, 1,20 metro e dá 2 metros, mas não é por causa da tábua da maré, é por causa do empilhamento de água na costa devido à maré meteorológica. Ou pode ser o inverso, o vento chegou a dar, se não me engano, 80 km por hora no sentido nordeste, o contrário do que normalmente dá. E aí empurrou a água para dentro do oceano, então afastou a água da costa para dentro. Então, é também uma fenômeno de maré meteorológica inversa do que normalmente a gente pensa que é o empilhamento na água na costa, certo? Então pode ter empilhamento da água ou retração das águas. O que é uma onda? Como é que a onda se forma e como é que ela chega no litoral? A onda que encosta no nosso litoral é formada pelo vento. E aí tem alguns fatores que fazem com que essa onda seja maior ou menor. Eu considero que são, estudos, né? Consideram 4 fatores. Quanto maior a velocidade do vento, maior é a altura da onda. Mas só a velocidade do vento não adianta, tem que ter uma duração do vento. Se for um vento que soprar 2 minutos e parar, não vai formar uma grande onda, tem que ter uma duração de um vento maior. Então, quanto maior a velocidade e a duração desse vento, maior é a onda que vai se formando. Mas ela tem que estar na mesma direção, porque se soprar para um lado e depois para o outro, não vai formar uma onda perfeita que vai se deslocar depois. Então, a mesma direção, com uma duração intensa, com velocidade quanto maior, maior as ondas, e tem que ter profundidade, porque se for água rasa não vai formar uma onda grande, daí tem que ter uma profundidade da água maior. Na zona de geração da onda, onde ela se formou, pode se formar a 1000 km daqui da costa, com o deslocamento que ela se forma, que são deslocamentos circulares, a gente diz que a onda transporta energia, quando transporta matéria, ela vai se deslocando com uma altura de onda quase que constante, um período de onda entre uma onda e outra constante, e vai se deslocando até encontrar um obstáculo. Se for uma parede, um paredão, ela bate e volta. Se for uma superfície rampada, né, ela começa a sofrer empinamento. Quando ela parte de baixo, ela fica uma velocidade menor que a de cima. A parte de baixo bate na onda, a parte de cima começa a empinar. E como ela tem uma velocidade deslocando, ela acaba, onde era um movimento circular, ele fica helicoidal e ele acaba quebrando, em média, quando a profundidade, se for uma rampa de 45 graus, vamos botar assim, quando a profundidade da água for metade da altura da onda. Então, eu vejo quebrando lá fora, eu sei que lá tem um banco de areia, quebra 1 metro para cima, tem 1 metro para baixo, mais ou menos, assim, nem sempre bem perfeito. E com a velocidade ela joga para cima da praia e depois com a gravidade essa água retorna para dentro do mar, né? Vamos lá. No inverno, normalmente, todos sabem que tem mais
ressacas, não é verdade? Mais tempestades extratropicais. E o que acontece? Com essas ondas maiores, ela acaba atingindo a praia, empilhamento de água na costa, ela acaba tirando a areia da parte aérea da praia, aquela parte seca, e jogando para dentro da parte submersa. Isso tudo é praia. Então, essa linha aqui é a linha do inverno, que tem menos areia na parte aérea, menos vegetação normalmente, e faz com que aqui tenha bancos de areia. Quem me ensinou isso foi o professor Tadeu, que disse que aqui, por que ele tira essa areia daqui e deposita no banco de areia? Quando tem bancos de areia lá fora, ou tem um parcel, coisa parecida, quando quebra a onda lá fora, diminui a energia da onda na face da praia. Se for uma praia refletiva, que a gente é muito inclinada, toda a energia da onda bate na praia. Quando tem uma praia mais plana, ela vai quebrando lá fora nos bancos de areia, quando ela chega na praia tem menos energia. Então, essa areia aqui, quando diz que ela pode pegar emprestado de volta, aliás, ela deu, o mar colocou dunas lá na praia. Para que servem aquelas dunas com vegetação e tudo mais? É para, um dia de repente ela precisar, o mar precisar de novo, ele vai ter umas ondas maiores, ele vai tirar a areia de volta lá, vai depositar de volta no mar, formando bancos de areia lá fora, que diminui a energia da onda. A restinga, depois de mostrar ali que ela segura, não deixa sair a areia com tanta facilidade, a areia amortece a energia da onda, e depois, quando diminui o tamanho da onda, aí ela começa a devolver essa areia na parte aérea. Então, essa linha aqui seria o perfil no verão, mais areia na parte aérea, com uma vegetação de restinga maior. Esse é um processo natural que normalmente acontece. O que é a restinga? O que é aquele matinho que lá o pessoal disse que só para criar bicho, para o pessoal usar droga lá no meio da restinga, tem que tirar tudo aquilo para ficar limpinho, né? A restinga nada mais é do que aquela vegetação normalmente rasteira, pequenininha, mais baixinha, com bastante raízes que tem na orla da praia, certo? Para que serve essa restinga? Aí vem um fator que é importantíssimo saber. Para que serve? Ela tem um papel fundamental ali no equilíbrio do ambiente costeiro. Quais seriam? Ela serve como controlador da linha da praia. Aquela vegetação que cresce nas restingas, o vento sopra, as ondas do mar empurram a areia para a praia, o vento empurra mais para longe, cresce aquela vegetação e vai retendo aquela areia lá. Daí vai crescendo mais mato, vai jogando mais areia, vai formando dunas e ela vai segurando aquela areia que foi levada pelo vento pelo mar. Ela evita a erosão da chuva, escoamento. Quando chove, ela pode lavar essa areia, né? E então ela ajuda no lençol freático, mantendo o lençol freático ali, não passando a salinidade para cá, né? E ajuda a evitar a erosão. Mais importante, lembra que eu falei antes? Ela retém, ela segura aquele sedimento que o mar uma vez trouxe e disponibiliza esse sedimento quando necessário. Quando que é necessário? Quando está uma ressaca, quando ele joga de volta lá para dentro do mar, quando ajuda a amortecer a energia da onda e depois ela devolve de novo. E conseguiram entender então qual é a finalidade dessa restinga? E ela devolve mantendo o equilíbrio do ambiente costeiro. Quando tem uma restinga bem preservada, pode dar uma ressaca grande, mas depois ela volta. Vamos continuar. O que acontece? Vamos lá. Que coincidir, lembra que eu falei que é maré meteorológica, maré astronômica? O que pode acontecer quando coincidir uma maré de Syzygia, aquela maré que alinha os astros, maré máxima, com maré astronômica empurrando, empilhando água na costa? Lembram? De vez em quando ali, no ferryboat, ali passa carro, tem água? Pode acontecer a elevação do nível do mar, certo? Do mar na costa aqui, fica cheio de água, lá em Balneário, joga muita areia, cabeçuda, esses dias eu vi ali cheio de areia dentro, estava até a máquina tirando. Aqui ó, no ferryboat fica um monte de água. Nada mais é do que isso, é empilhamento da água na costa pelo vento. Agora, o que pode acontecer quando tiver um empilhamento da água na costa, devido ao vento, uma maré de Syzygia, combinado com uma maré meteorológica e uma tempestade extratropical de vento de 80, 100 km por hora, tudo somado. Vocês entenderam? Maré de Syzygia, maré já cheia. Vento soprando na costa e empilhando água. E de repente aparecem ondas de 3, 4 metros
encostando na praia, o que vai acontecer? Se a praia estiver preservada com restinga bonitinha, vai acontecer o quê? Eu acredito, depois me corrigem, 4, 5 metros de restinga que ele vai cavar numa situação extrema, e depois ela vai repor. Essa vegetação aqui, uma vegetação temporária, que normalmente cresce no verão, ela forma uma camada que dificulta mais a retirada dela. E se não tiver proteção nenhuma, ela tira com facilidade. Essa aqui é uma vegetação mais permanente de restinga. Então essas raízes, elas ajudam a segurar essa areia, ele cava um pouco e depois ele devolve. Aqui volta, aqui é o mesmo local. Está a restinga preservada e a praia normal, não aconteceu nada. Certo? Aqui, ó, lá no Mata de Camboriú, eu bati essa soca ali, eu tinha mais uma. Agora está bem comido, matei restinga. Depois volta, eu tinha uma que estava bem cheia aqui, eu achei a soca então. E se a restinga for retirada e colocar alguma estrutura rígida no lugar da restinga? Dá para conseguir entender o que pode acontecer? Certo? Aquele é lá no próprio local em Mariscal. Um pedaço tem restinga, esse pedaço não tem restinga. Tira toda a areia, porque não ajuda a segurar. Né? Essa foto eu bati essa semana lá na Praia Mole. A Praia Mole é toda preservada, só tem 2 construções lá. Aqui, ó, aqui provavelmente já estava começando a repor, aqui também. Mas quando eu coloco uma estrutura rígida em cima da restinga, vocês concordam que não deveria ter sido colocado ali, o mar vem o mar está invadindo a casa que eu construí ali. Não é o mar que está invadindo. Isso aqui pertence ao mar. Aquelas dunas lá, ele pode ir lá buscar de volta quando ele quiser, certo? Isso aqui é lá em Itapuá. A Itapuá mesmo está acabando com as praias do mar. Está comendo muito. Praia do Rosa e Bituba, praia bonita, tudo bonitinho ali. Essas restingas aqui, foi o mar que colocou. Essas dunas, essa areia, concorda que foi o mar que levou? E se um dia eu precisar pegar de volta para amortecer a energia da onda? Cheio de casa aqui. Olha o que acontece. O mar está invadindo as casas lá. Será que foi o mar que invadiu as casas ali? Agora, tirando a restinga, que já viram que não se deve construir em cima de restinga. Um outro fator que pode acontecer de alterar a quantidade de disponibilidade de sedimento na praia são as construções de moles. Aqui é o Rio Itajaí, todos conhecem. Quando chove bastante coisa, e joga um monte de sedimento na praia e não tem mole, o que acontece? Aqui às vezes, antigamente não tinha mole, né? 1920, por aí, tem uma soca antiga ali. A areia da praia parava por aqui, ó. As correntes laterais iam alimentando essa praia aqui. Cada chuva que dava, a intensidade bastante grande. Isso funciona em todos os locais onde tem mole, né? Ele disponibilizava areia. Então se diz assim, quando tem oferta de sedimento maior do que o mar retira, a praia tende a crescer. Quando a oferta de sedimento é menor do que o mar retira, ele retira de volta. Mas quando ele retira mais do que consegue repor, a praia tende a diminuir, a restinga tende a diminuir. O que está acontecendo aqui? Quando a areia vem de lá, quando as dragas tiram, está jogando areia aqui fora. Eu tenho algumas imagens ali que tem 1.500 metros fora, tem bancos de areia lá fora, que o rio está levando lá para fora. Olha essa imagem aqui que eu peguei, está na Google Earth aqui, vocês podem pegar. Olha onde é que está indo o sedimento. Claro que é sedimento fino, né, que está suspenso mais tempo. Quanto mais fino, mais tempo ele fica em suspensão, mais longe ele vai. Quanto mais grosso, ele deposita mais rápido. Mas ele não está trazendo, muitas vezes trazendo de volta. Aqui naquela coisa não está falecendo tanto, mas lá ele não está repondo aquele sedimento que quando não tinha aqueles moles estava, né? Eu peguei isso aqui ontem à noite, no mesmo ponto aqui, em 2004, é legal que vocês pegam ali com esse aqui, ó, da Terra 84. Dá para pegar, daí não tem imagem legal, mas a imagem assim mais definida, até o final das dunas aqui, 86 metros, daqui até aqui. Eu peguei a imagem desse ano, está com 66 metros de restinga aqui. Já perdeu em 13 anos 20 metros de restinga aqui, que teoricamente está mais ou menos preservada, né? Então, quais eu deduzo que pode ter sido esse fator de estar a construção de mole. É outro fator, não é mais a construção em cima de restinga, é outro fator que pode acontecer, certo? Aqui, ó, foi construído, eu peguei ontem à noite isso aqui também, foi construído
a estrada que vai lá para São Francisco, que era uma ilha, virou mais ilha, ficou uma coisa só. Todo o sedimento que vinha da Baía da Babitonga aqui para a praia de Barra do Sul, não está mais sendo disponibilizado. Aqui, ó, virou tudo assoreado e ficou tudo preso lá em cima. Não tem mais disponibilização de sedimento aqui. E mais a construção do mole aqui, o que que acontece? Eu peguei essa imagem aqui de 84, medi aqui, deu 104 metros nesse ponto aqui. Atualmente aqui está com 30 metros. Como eu vou nas praias, aí eu estou mais de 30 anos trabalhando com praias, eu converso muito com os pescadores, com o pessoal antigo. Eu estava sentado aqui assim, num posto de guarda-vidas, ele dizia assim, ó, tá vendo aquele cara surfando lá? Mais ou menos lá passava uma rua. Na frente daquela rua tinha a casa do padre, então já estava mais de 100 metros. A praia de Itapuá, de Barra do Sul, e a cada ressaca está comendo mais ainda. Né? Provavelmente foi porque não tem mais disponibilização de sedimentos vindo da Baía de Babitonga. Barra da Lagoa, isso aqui não existia. Eu conheci essa praia de Barra da Lagoa com uma faixaria larga, bonita, tudo bem preservada, muito frequentada, né? Bastante turista. Isso aqui eu peguei do Diário Catarinense de 2010, de uma ressaca grande, lembra? Tinha aqui uma faixa de areia muito grande, olha só o tamanho. E aqui tinha um canalzinho que saía da lagoa, que ainda sai, né? Ia para lá, às vezes fechava, como acontece na Lagoa da Praia Brava ali, fecha, abre. Então, o sedimento era disponibilizado tudo na praia. Quando eu construí, aqui ó, está ainda mantendo 57, em 77, olha só a faixa de areia aqui, ó, muito larga, né? Ainda não tinha modo. Mas nos anos 94, foi início de 90, foi construído. O mole já perdeu 10% da areia. 2002 já perdeu 40%. Em 2007 aqui tem 20% ainda de original. Em 2008 estava com 10% da areia. Onde é que estava antes, que mostrava ali, essas imagens não foi eu que fiz, foi até o Diário Catarinense publicou. E em 2010 virou costão ali, né? Comendo tudo. Olha aqui, até o restaurante Sobreiro, eu almocei muitas vezes ali, que eu ficava na praia e trabalhava ali. E o seu senhor ali com 80, 78 anos e a esposa com 77, se criaram no restaurante, não tem mais local para ficar, né? E quando enche de pedra para tomar uma emergência, quem é que vai segurar aquela areia depois quando ela deposita? Ninguém, né? Armação de Florianópolis. Também eu conheci, tinha uma faixa de areia bem larga, quando descia a escadaria ali perto da igreja, ia longe, certo? Aqui dá para ver que tem um mole. Eu não sei, depois vocês me corrigem. Eu estava conversando com vários pescadores, tem bastante amigos que moram ali. Eles dizem que aqui tem resto de construção de senzalas de escravos que eles tinham lá naquela lá. Tinha que construir a igreja, tinha que ter senzalas para manter um benefício do governo federal e coisa. Esse rio aqui, ele saía para cá. Fizeram um mole aqui, fazendo o sedimento e tudo para a praia de Matadeiro. Não tem mais disponibilização de sedimento aqui. Ano a ano essa praia foi diminuindo, até só naquele evento de 2010 foram 78 casas destruídas aqui. E daí o que fizeram? Tem um total de destruição, né? E aí foram botados pedra. Eu falei na época, estavam colocando pedra, vai virar costão. Hoje está criando marisco lá onde é que tem né? Não vai, ela vai repor um pouquinho no verão, primeira maré cheia que der, primeira ressaca, não vai mais ter. Então ela não vai mais fixar areia ali. Vamos fazer um contrário. Esse aqui eu acompanhei porque durante o mestrado, fiz de 2003 a 2006, fui meio preguiçoso, o Klein era bastante rigoroso na minha dissertação. E eu acompanhei o processo de recuperação da Praia Brava. Os quiosques que tinham lá, eu tinha amizade com o pessoal ali, eles queriam que eu fosse testemunhar a favor deles no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, para manter os quiosques lá. Eu estou aqui há 20 anos, como dizia os lá. Estou há 20 anos aqui, que agora querem me tirar daqui, né? Eu não vou me meter nessa onda. Então, vejam aqui a ocupação da praia do Gravatá, da Praia Brava, era muito intensa, muito mal, cheio de bares e restaurantes pequenos na orla da praia. E aqui, na época, aconteceu quase como aconteceu aqui com Gravatá. Aqui tem em torno de uns 40, 50 metros de faixa de dunas, de restinga, e aqui ele fazia uma quebra para lá. E aqui praticamente não tinha mais restinga nenhuma. Da metade da praia, um pouquinho depois da lagoa para lá. O que foi feito então?
tinha um conflito de uso muito grande. Me contaram que um prefeito na década de 70 mandou tirar toda a restinga e botar terra lá, né? Dá para ver que tem uma camada de terra por cima da restinga, fazer a estrada bem encostadinha da praia. Um conflito muito grande de uso, né? Todo mundo botando o carro em cima da restinga, ninguém se preocupava com isso. E aí, através de muitas ações na justiça e tudo mais, foi feito esse projeto de ordem do Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Patrimônio da União. Foi elaborado um plano de intervenção na praia da orla da praia, com bastante estudo científico, bem direitinho, e foi feito o que daí? A restauração ambiental e ordenamento da Praia Brava, com uma decisão judicial de uma ação civil pública, urbanização, regulação, não tem mais nada depois da avenida para baixo, não tem mais nenhuma construção, tiveram que botar tudo lá de cima, e uma recuperação da orla. Então foi feita a restauração física, a restauração da vegetação e a educação ambiental. Eu tinha inúmeras fotos, não tem só algumas. Primeiro, na restauração física, foi retificado, eu acompanhei bem essa parte aqui. Ao invés dessa curva, foi botada por cima. Ainda bem que dava, porque não tinha construção nenhuma ainda. Ou algumas pequenas construções. E nós construímos um posto guarda-vida em cima da praia, no meio da rua. Estou botando o posto no meio da rua, saiu no diarinho, inclusive. Não, mas a gente sabia que a rua ia passar lá por trás, depois, né? E foi pego areia dessas ruas paralelas, transversais aqui e mais ali, para colocar com a mesma granulometria da praia, que não adianta botar uma areia grossa, a areia fina, isso vai tudo embora, né? E foi utilizada essa areia ali, com uma colbanha e tudo mais, que foi engordado, feito dunas, de forma... então aqui passava a rua, foi feito aqui por trás e engordada essa praia. Vejam aqui, ó, essa areia aqui foi tirada dessas ruas transversais e da própria rua aqui. E botada num aterro normal nessa rua, que hoje está calçada, está tudo bonitinho. Né? Então olha aqui, foi feita toda essa parte aqui, foi colocado mais de 8 mil metros cúbicos de areia ali e feitas as dunas. E depois, foi botar isso aqui, e foi feita a restauração da vegetação. O guarda-vida civil chegou para mim e disse, essa aqui não vai ter nada, estavam plantando matinho lá, né? Isso aí não vai crescer nada, né? Dizendo, né? Eu disse, vai, cara, vamos pegando fé. Foi feito lá no horto lá de Camboriú, na Escola Técnica Federal, mudas, sementes e tudo mais, e foi replantada ali, né? Então feito o plantio dessa vegetação, irrigado, tudo bonitinho, e mantendo a restauração. Olha onde é que o posto ficou, passava a rua aqui, em cima aqui, né? E depois ficou lá atrás. Essas fotos eu fiquei batendo de ano em ano, de cima do mesmo posto que guarda-vida, que é o posto 8 hoje, que era o posto 4. Vejam aqui onde é que passava a rua, não tinha restinga nenhuma, e foi feito piqueteado, sabe para quê, né? Para a educação do povo, o carro não entrar lá para cima das ruas, né? Então foi piqueteado, tudo ali. E ó, 2006, 2005 estava assim, 2006, 2007, 2009 já estava restaurado. Aqui foi uma enxurrada de milho que comeu pouco, mas depois ela repõe e tudo mais. Do lado norte, olha lá onde é que estava, vinha assim, olha onde é que estava piqueteado aqui, ó. Foi feito lá por trás. 2005, 2006, 2007, 2009 já estava praticamente restaurado. Se forem lá olhar hoje, também. 2010, lembra que deu aquela ressaca toda? Eu fui lá e bati essa foto aqui, ó. Olha, se não tivesse aquela restinga de comido a rua, tinha comido até as casas lá de todo lado. Mas a vegetação já ajudou a segurar, embora ela não esteja mais bem ainda sedimentada, mas segurou, a vegetação segurou um pouco ali, e essa foto já tem em outubro, se não me engano. Essa foto seguinte foi em março do ano seguinte. Estava a praia recuperada, bonitinha, hoje tem uma faixa de areia, esperamos que continue assim, né? Mas tem uma faixa de restinga legal, foi feito 30 e poucas passarelas, e está uma praia bonita, recuperada. Se tivesse botado pedra ali na onde estava comendo, estava costando da Praia Brava, provavelmente ali, né? Questão jurídica, a lei dos crimes ambientais, né? O Código Florestal, aliás, o Código Florestal, ela prevê que tem que ter a restinga, ela serve para fixar dunas, estabilizador de mangue, e diz que tem que ter a resolução pelo 310, faixa mínima de 300 metros, medida da linha pré-mar máxima. Sabiam que a 300 metros da linha do mar máximo que ele avança, até 300 metros não poderia ter construção nenhuma, que seria restinga. É o que acontece no nosso litoral brasileiro inteiro, né? É um local muito frágil, por isso que tem que ter isso aí.
Mas se tivesse uns 40 metros já estava razoável, né? Ou em qualquer local com extensão, pode ser mais, pode ser 1000 metros, desde que esteja coberto de dunas, de vegetação fixador de dunas ou estabilizador de lamas. No mínimo seria 300, mas pode ser mais ainda. No sul do estado lá tem locais que está 2, 3 quilômetros de dunas e tem que estar preservado, né? Da Joaquina até a praia, até a lagoa, tem que estar tudo preservado. E o Código do Lei de Crimes Ambientais, no 1305, ela prevê que destruir ou danificar vegetação, floresta nativa ou plantada ou vegetação fixadora de dunas, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Daí ele estava lá sentado no posto lá em Barra Velha, um guarda-vida civil para fazer o sonografia, estava lá quase chorando. Ele todo dia ele plantava umas mudinhas ao redor do posto, botava pauzinho e regava, tudo bonitinho. Daí eles, Coronel, olha só o que a máquina da prefeitura fez. Eles passaram no meio da restinga assim, abriram, limparam a restinga toda ali da praia e botaram um banquinho de areia, ali na praia do Tabuleiro. Daí ele aqui cuidando para crescer um matinho aqui, a prefeitura num dia só acabou com a restinga da praia. Isso se arrepender ainda. Foi lá, não passou acho que 2 anos, já estava rachando toda, até a avenida asfaltada ali estava quebrando. Era previsível, né? E só para encerrar, que eu não quero também demorar muito tempo aqui, depois não dele. O autêntico conservador é alguém que sabe que o mundo não é uma herança de seus pais, mas um empréstimo de seus filhos. Já foi falado isso em 1800, já algo bom. Pessoal, obrigado pela atenção.